Você erra a questão de prova por falta de interpretar ou por problemas na interpretação dos enunciados? Hoje você vai entender como é fácil isso acontecer e como você não pode permitir que isso aconteça. Então vamos lá, nós vamos resolver um exercício de concurso, banca de 2025, exercício de regra de 3. Aqui no canal já tem um exercício, uma aula de regra de 3, só que regra de 3 simples. Essa regra de 3 composta. Então, além de prestar atenção no enunciado, a gente vai analisar uma regra de 3 composta. O que é uma regra de 3 composta? Quando a gente tem mais do que duas grandezas. Então, normalmente, na regra de 3 simples, que aqui aparece, a gente sempre monta uma tabelinha com duas grandezas. Na regra de 3 composta, são sempre 3 ou mais. Então, bora lá analisar a regra de 3 e ficar atento no enunciado. Uma equipe de 8 professores corrige 280 avaliações em 14 dias. Se o prazo para correção for reduzido para 10 dias e tiver um aumento de mais 70 avaliações, então não são 70, são mais 70, quantos professores a mais serão necessários? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu mesma errei esse exercício a primeira vez que eu fiz. Então, vamos prestar atenção aos detalhes. Então, vamos lá. Como é um exercício de regra de 3, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a tabela para a gente organizar as grandezas. Olha só, quando a gente vai fazer exercício de regra de 3, e aqui vai uma dica. Para a gente poder organizar as grandezas, normalmente, a primeira frase, a primeira oração, até o primeiro ponto final, a gente consegue identificar todas as grandezas do problema. Então, olha só, uma equipe de 8 professores, então, quantidade de professores é uma grandeza, corrige 280 avaliações, a quantidade de avaliações é a segunda grandeza, em 14 dias. O tempo é a terceira grandeza. Então, a gente tem aqui os professores, as avaliações e o tempo em dias. Então, nós temos 8 professores para corrigir 280 avaliações em 14 dias. Se o prazo de correção for reduzido para 10 dias, então, aqui nos dias agora a gente tem 10, tiver um aumento de mais 70 avaliações. Se tínhamos 280, agora a gente tem 350 avaliações para corrigir. Então, aqui é o primeiro pulo do gato na resolução desse exercício, do cuidado com a interpretação do enunciado. Porque às vezes a gente lê na maior pressa e não presta atenção nesses detalhes e vai colocando 70 aqui ao invés de 350. Precisamos descobrir a quantidade de professores. Então, vamos lá. Primeira questão, primeiro ponto para montar um exercício de regra de 3, organizar as grandezas. Está feito. Agora a gente precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Sempre a gente vai analisar uma das grandezas com aquela que a gente precisa calcular. Então, a gente imagina que a outra não existe e a gente vai analisar só aqui, ó. Gosto até de usar cores diferentes. Quantidade de avaliações. Eram 280, agora a gente tem 350. Mais avaliações para corrigir, precisamos de mais professores. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, a gente vai analisar a outra grandeza, que é a quantidade de dias com a quantidade de professores. Então, vamos lá. Ó, apaguei o 0 aqui. São 10 dias. Agora, a gente tem 10 dias, ou seja, nós temos menos dias para poder fazer a correção das avaliações. Se a gente tem menos dias, automaticamente a gente precisa de mais professores, mais profissionais. Por quê? Porque quando a gente está fazendo essa análise, a gente imagina que a outra grandeza é fixa, ela não muda. Então, bora lá agora analisar como a gente vai montar as frações aqui no nosso problema. Se aqui as grandezas dias e professores, se eu diminuo a quantidade de dias, eu preciso de mais professores, a gente viu que elas são inversamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais
na hora de montar a fração, a gente precisa inverter. Se você não assistiu a aula de regra de 3, aqui no canal tem uma aula com regra de 3 simples. Fica um pouco mais rápido e mais fácil de entender todos esses passos. Então, olha só. Primeira fração é quem tem o x. As outras duas frações, a gente vai multiplicar para que elas virem uma só. Então, a grandeza que é diretamente proporcional vem normal, na ordem que ela está na tabela, e a inversamente proporcional a gente inverte. E como a gente tem multiplicação de fração, a gente não vai fazer essa conta gigantesca, a gente vai simplificar tudo que a gente pode. Então, ó, 280 com 350 a gente já pode dividir por 10. Ficou 28 e 35. 28 e 35 são divisíveis por 7. Então, 28 dividido por 7 dá 4, 35 por 7 vai dar 5. O 10 14avos são múltiplos de 2. A gente pode dividir por 2, o 10 dá 5, o 2 dá 7. Então, para não ficar muito confuso, vamos escrever de novo. A gente tem 4 quintos na primeira fração, 5 sétimos na segunda. E aqui a gente pode simplificar 5 com 5, que ficou melhor ainda, né? 8 sobre x igual a 4 sétimos. Multiplicando em cruz, 4x igual a 8 vezes 7, que são 56. 4 está multiplicando, passa dividindo. 56 dividido por 4, 14, certo? E aí, gente, é óbvio que vai ter uma alternativa que é 14, mas será que tá certo? Juro que a primeira vez eu marquei 14 e achei que estava arrasando. Vamos olhar a pergunta do problema. Quantos professores a mais serão necessários? Já tinham 8 professores fazendo correção. Agora a gente precisa de 14. Então, 14 menos os 8 que já tinham, a gente precisa de 6 professores a mais e não 14. Então, não perca mais ponto nas suas provas por falta de atenção no enunciado, certo? E se você quer aprender matemática de forma descomplicada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os vídeos sempre que tiverem vídeos novos por aqui e não deixa de se inscrever.